O ano era 1921. O mês, abril. O sertão, meu amigo, o sertão não perdoa a fraqueza e nem respeita a dor de ninguém. O sol continuava castigando o lombo da caatinga do mesmo jeito, indiferente, quando a desgraça bateu na porta dos Ferreira pela primeira vez naquele ano maldito. Não foi tiro, não foi faca, foi o coração cansado de uma mãe. No dia 30 de abril, Dona Maria Lopes, a matriarca, a mulher que segurava as rédeas daquela casa cheia de homem brabo, caiu. 48 anos de idade. Pense numa dor surda. Dizem que quando a mãe morre, a casa perde o teto. E foi exatamente isso que aconteceu com a família de Virgulino Ferreira da Silva. Ali, naquele enterro, enquanto a terra cobria o corpo de Dona Maria, algo quebrou dentro de José Ferreira. O velho José, o patriarca, homem de respeito, trabalhador, tropeiro conhecido nas veredas, ele murchou. Sabe quando uma planta velha perde a raiz d'água? Ele perdeu o gosto pela vida. O brilho no olho do homem apagou. Agora, preste atenção no cenário, porque é aqui que o destino começa a trançar o nó da forca. Depois que baixaram a cova da mãe, a vida dos Ferreira virou uma verdadeira desordem. Imagine uma casa de marimbondo quando a rainha morre. Os filhos estavam atordoados, feito barata tonta. O velho José não tinha mais ânimo para viajar, as pernas pesavam, a alma pesava mais ainda. Eles ainda prestavam serviço, é verdade. Carregavam mercadoria, honrando o costume do finado Delmiro Gouveia. Mas o medo já rondava. Eles só aceitavam viagens curtas ali por perto. Pedra, Belas, Mata Grande, tudo no lombo dos burros do próprio coronel. As viagens longas, as que davam dinheiro e exigiam coragem, essas ficaram para Zé Dandão. Zé Dandão, cabra fiel, ia sozinho. Os Ferreira não. Os Ferreira estavam acuados. E Virgulino, o rapaz que viria a ser o rei do cangaço, Virgulino e os irmãos evitavam até olhar na cara do pai. Não por desamor, entenda bem, mas por impaciência. José Ferreira, no seu desamparo, virou um homem de conselhos repetidos, aquela ladainha de quem já entregou os pontos. Ele chamava os filhos e dizia com a voz trêmula: "O importante é viver, meus filhos. O resto, Deus dá um jeito. Deus dá um jeito." Virgulino escutava aquilo e o sangue fervia. Como é que Deus ia dar um jeito se a desgraça vinha uma atrás da outra? O velho sentia-se humilhado, no limite extremo do sofrimento. Ele tinha voltado do enterro da esposa de cabeça baixa, olhando para o chão, sem saber para onde ir. Meu amigo, pare um segundo e se coloque no lugar desse rapaz. Você vê seu pai, seu herói, definhando de tristeza e medo enquanto a injustiça bate na porta. A história que eu estou contando aqui é a raiz da revolta. Se você quer entender de verdade como um homem bom vira o diabo, já deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Isso não é só história, é o registro da honra lavada com sangue. Dê essa força para o canal continuar desenterrando esses causos. A situação no engenho era de cortar coração. José Ferreira não podia sair dali. Estava preso, esperando. Esperando quem? Zé Dandão. O fiel Zé Dandão tinha viajado com a tropa de burros para a Bahia e o velho José, homem de palavra, não arredava o pé enquanto não prestasse contas. Se eles se desencontrassem, seria um torno a mais. Uma complicação que ele não aguentava. Então ficou decidido assim. José Ferreira e o filho João ficariam no engenho segurando as pontas. Os outros filhos foram despachados para o brejo da Baixa Verde, lá em Pernambuco, onde tinham parentes. A família estava se esfacelando, pedaço por pedaço indo para um canto. Mas o sertão tem ouvidos, as paredes de taipa têm ouvidos. José Ferreira sentia no ar o cheiro de enxofre. Ele pressentia que a polícia ia aparecer a qualquer instante. Os filhos, inclusive Virgulino, já vinham aprontando umas e outras, respondendo à altura às provocações dos inimigos. E a polícia, naquela época, a polícia não perguntava, ela atirava.
O medo era tanto que quando a noite caía, cobrindo a caatinga com aquele breu que só quem é do mato conhece, José Ferreira e João não dormiam na cama. Eles trancavam a casa, pegavam as redes e iam dormir no mato. Imagine a cena: um pai de família, viúvo recente, e seu filho dormindo no relento feito bicho com medo da lei. A intenção do velho era simples. Assim que Zé Dandão voltasse, eles iam sumir dali. Iam para outro lugar, recomeçar longe daquela perseguição. O plano estava traçado. Senhor Fragoso, o dono das terras, ficaria encarregado de avisar Zé Dandão para onde eles tinham ido. Parecia um plano seguro, parecia que ia dar tempo, mas o destino, meu chapa, o destino é traiçoeiro. Enquanto José Ferreira rezava no mato esperando a volta do tropeiro, a morte já estava na estrada, fardada e montada a cavalo, vindo na direção deles. E ela não vinha sozinha, vinha guiada pela traição. A tempestade estava se armando em Água Branca e o nome da tempestade era Tenente José Lucena. Do outro lado do tabuleiro, o destino mexia as peças. Chegou na matinha de Água Branca uma volante. E não era qualquer patrulha de meia tigela não, meu amigo. Era comandada pelo tenente José Lucena Albuquerque Maranhão, delegado comissionado de Santana do Ipanema. Grave esse nome: Lucena. Esse homem ia virar o pesadelo de Virgulino. A volante vinha com sede. O pretexto? Caçar criminosos. Mas no sertão, justiça e vingança muitas vezes bebem na mesma cuia. Para guiar a tropa, chamaram o comissário Amarílio Batista. Por quê? Porque Amarílio conhecia aquela caatinga como a palma da mão. Sabia onde a cobra dormia e onde o tatu cavava. Agora, preste atenção no veneno da política. Naquela época, o Moxotó estava pegando fogo com a briga de duas famílias poderosas, os Quirino e os Marcos. Era bala trocada de dia e de noite. E onde entravam os Ferreira nessa história? Os Ferreira eram amigos dos Marcos. Pronto, foi o suficiente. Quando a notícia correu que a volante do tenente Lucena estava na área caçando bandidos, e nessa lista botaram os Porcinos e os Ferreiras, a rapaziada da família Quirino viu a chance de ouro. Incentivados por José Batista Quirino, vários rapazes se ofereceram para ajudar a polícia. Entendeu a jogada? Não era lei, era acerto de contas. A volante virou um bando armado legalizado para matar inimigo pessoal. Amarílio, macaco velho, conduziu a tropa até Pariconha. Lá, pegaram mais um reforço de peso. O amigo Manuel Pereira, subcomissário do povoado. Agora o bando estava completo. A matilha estava formada e tinha faro de sangue. Daqui para frente o roteiro é de caçada. A volante voltou à Água Branca, desceu para a Fazenda Cobra, de Ulisses Luna, e dobrou para a Fazenda Chupeta. Na Fazenda Chupeta morava o Capitão Senhor. Homem duro. Quando a polícia bateu na porta perguntando pelos Ferreira, o capitão não gaguejou. Olhou no olho do tenente Lucena e mentiu com a cara mais lavada do mundo para proteger os conhecidos. Despachei eles para o coronel Zezé Abílio de Bom Conselho. Não costumo ter bandido comigo. Lucena estreitou o olho, não engoliu muito bem aquela conversa. Quem é besta de mexer com Zezé Abílio de Albuquerque Ávila? Ninguém. A volante teve que engolir a seco. O tenente fez que nem ouviu, virou o cavalo e botou a tropa na estrada para Mata Grande. Mas a sorte tinha abandonado José Ferreira. Depois de passarem por Santa Cruz do Deserto, já com o sol castigando e a poeira cobrindo as fardas de caque, Lucena encontrou um sujeito na estrada, um tal de Manuel Cipriano. O tenente parou o cavalo, aquela autoridade pesada, e perguntou se ele tinha notícia de bandido por ali. Citou os nomes que queria: Antônio Matilde, Antônio Porcino, os Ferreira. Foi aí que a língua do matuto trabalhou. Manuel Cipriano, talvez por medo, talvez por ruindade, entregou o ouro. Apontou o dedo para o destino. Mais adiante fica a Fazenda Engenho, de Senhor Fragoso. Ele tem um filho criminoso.
E numa das casas está arranjado um homem chamado José Ferreira. Meu amigo, quando Amarílio e Manuel Pereira ouviram isso, os olhos brilharam. Para eles, não podia ter notícia melhor. Agora é a vez da gente ir à forra, pensaram. O raciocínio era simples e brutal. Se o velho José Ferreira estava lá, os filhos, Virgulino, Antônio, Livino, também deviam estar. Era a chance de matar a ninhada toda de uma vez só. Pegar o velho e os cabritinhos. O sol já estava se pondo, o céu ficando daquele roxo escuro que antecede a escuridão total. Eles estavam perto. Mas Lucena era militar, sabia que atacar à noite no meio do mato era pedir para levar chumbo. Resolveram esperar. Deixaram a diligência para o dia seguinte. A noite caiu pesada sobre a fazenda Engenho. Enquanto os soldados limpavam as armas e checavam a munição, lá no engenho, José Ferreira e João jantavam quietos, sem saber que aquela era a última refeição em paz. O silêncio da caatinga naquela noite não era de paz. Era o silêncio que antecede o tiro. A madrugada veio fria. O dia 18 de maio de 1921 estava nascendo. A polícia cercou a propriedade no escuro, rastejando feito cobra. O cerco estava fechado. Ninguém entrava, ninguém saía. E lá dentro, um homem inocente, cansado de sofrer, estava prestes a acordar para o seu último dia. O dia 18 de maio de 1921 amanheceu com aquela calmaria mentirosa que o sertão tem. O sol nem tinha lavado a cara direito, ainda estava espreguiçando por trás da serra, e a vida na fazenda Engenho já começava a se mexer. Coincidentemente, e a vida é cheia dessas coincidências cruéis, aquele era o dia da partida. José Ferreira já estava com as trouxas arrumadas. Ele tinha conversado com o senhor Fragoso, o dono da terra, agradecido pela acolhida, pelo leite das vacas, pelo teto que protegeu sua tristeza naqueles dias de luto. O velho José estava sentado no alpendre da casa. Paz. Ele debulhava milho, jogando os grãos amarelos numa bacia, preparando o trato para os burros. O barulho seco do milho caindo na lata era o único som. Tec, tec, tec. João, o filho que tinha dormido com ele no mato nas noites anteriores, tinha ido ao pasto pegar os animais. José estava sozinho na varanda, desarmado, desprotegido, com a guarda baixa de quem acha que o pior já passou. Foi de supetão. Não houve um grito de alto lá. Não houve um mãos para o alto. Não houve lei. A volante do tenente Lucena saiu do mato como um enxame de maribondo furioso. Os soldados cercaram a casa num piscar de olhos. Eram dezenas de fuzis apontados para um único homem velho debulhando milho. E então a ordem muda foi dada pelo dedo no gatilho. O estrondo rasgou a manhã. O tiroteio começou sem pergunta e sem resposta. José Ferreira, no susto, largou o milho. O instinto de sobrevivência gritou mais alto que a idade e ele tentou correr para dentro de casa, buscar uma parede, um abrigo, qualquer coisa que parasse aquele chumbo quente. Mas a morte foi mais rápida. Os soldados não deram chance, invadiram o alpendre atrás dele. José foi agarrado ali mesmo, na soleira da porta, executado sumariamente. O corpo caiu pesado. O sangue de um homem honesto misturando-se com os grãos de milho espalhados pelo chão. O patriarca dos Ferreira estava morto, crivado de balas pela polícia do estado. Mas a sede de sangue da volante não tinha acabado. O barulho dos tiros acordou o resto da fazenda. Na casa grande, o senhor Fragoso e seu irmão Zequinha ouviram o pipoco, sem imaginar que era a polícia. Afinal, quem atira assim em gente de bem? Eles correram para a frente da casa para ver o que diabo estava acontecendo. Foi um erro fatal. O tenente Lucena estava cego. Talvez pela adrenalina, talvez pela maldade pura que baixa no homem nessas horas. Sem perguntar quem era, sem querer saber se era bandido ou fazendeiro, ele mandou abrir fogo contra os vultos que apareceram. Senhor Fragoso, o homem que tinha dado abrigo a José, caiu morto na hora.
Zequinha, ferido, se arrastou. A esposa de Fragoso e uma filha, que vinham correndo um pouco atrás, também foram atingidas. Balas perdidas? Não, meu amigo. Balas achadas. Balas que buscavam carne, fosse de quem fosse. A carnificina continuou. Havia uma terceira casa na propriedade, que estava fechada. Os soldados, naquela fúria de saqueadores, acharam que podia ter mais gente escondida. Arrombaram a porta na patada. Lá dentro, encolhido de medo, encontraram um filho de senhor Fragoso. O rapaz não teve tempo nem de rezar. Mataram o menino ali mesmo, dentro do quarto. Com os mortos no chão, José Ferreira, senhor Fragoso e seu filho, a lei deu lugar ao banditismo fardado. A volante saqueou a fazenda Engenho. Levaram tudo o que tinha valor. Dinheiro, celas, comida. O que não podiam levar, quebraram. Rasgaram roupas, quebraram móveis. Deixaram um rastro de destruição para assinar a obra. E foram embora, montados na arrogância, deixando para trás o silêncio da morte e o cheiro de pólvora. Longe dali, no pasto, João Ferreira tinha escutado o inferno. O rapaz, com o coração saindo pela boca, se escondeu no meio do mato. Ficou ali, paralisado, ouvindo os tiros, os gritos e depois o silêncio. Aquele silêncio terrível que pesa toneladas. Quando teve certeza de que os cavalos tinham ido embora, João foi voltando, cauteloso, pisando leve. O cenário que ele encontrou faria qualquer homem enlouquecer. Só se via gente chorando. O choro das mulheres feridas, o lamento dos empregados. João, com as pernas bambas, entrou na casa onde tinha deixado o pai debulhando milho. E lá estava ele, José Ferreira, num canto todo ensanguentado. O rosto que João conhecia desde menino agora estava pálido, sem vida. O homem que só queria viver em paz, que dizia que Deus dá um jeito, estava estirado no chão frio. João olhou para aquilo, não gritou. A dor foi tão grande que travou a voz. Ali, diante do corpo do pai assassinado, a inocência de João morreu também. Ele sabia que aquele sangue no chão não secaria nunca. Ele clamava por justiça. Mas ali, no sertão daquele tempo, justiça não se pedia ao juiz. Justiça se fazia. Um morador correu para Mata Grande avisar as autoridades. O subdelegado Maurício Vieira de Barros veio ver o estrago. Providenciou socorro, cuidou dos enterros. Mas já era tarde. O mal estava feito. A semente do ódio tinha sido plantada na terra mais fértil do mundo. O coração de filhos órfãos. José Ferreira tinha 49 anos. Foi enterrado ao lado da mulher, no cemitério de Santa Cruz do Deserto. Juntos na cova, mas deixando para trás um rastro de pólvora que ia queimar o Nordeste inteiro. José Ferreira foi levado para o Campo Santo. Não teve cortejo de luxo, não teve autoridade chorando. Teve a ajuda de homens simples, como Pedro Marcelino e o subdelegado Maurício Vieira, que ainda tentavam manter um pingo de dignidade naquele caos. O corpo do velho foi baixado à terra no cemitério de Santa Cruz do Deserto. Ironia do destino, meu amigo. Ele foi deitar-se ao lado da mulher, Dona Maria, que tinha partido nem um mês antes. A terra da cova dela ainda estava fofa quando abriram a dele. Juntos na morte, como foram na vida. 49 anos. Era um homem no vigor, ceifado pela foice da injustiça. Mas foi no domingo seguinte, na missa, que o destino falou pela boca de um homem de batina. O vigário de Água Branca, Padre Epifânio Moura, subiu no púlpito. A igreja estava cheia, aquele cheiro de incenso misturado com o suor do povo. O padre conhecia a família, conhecia a terra e, mais do que tudo, conhecia a natureza humana. Ele olhou para os fiéis, respirou fundo e soltou uma frase que ecoou nas paredes da igreja e viajou pelo tempo até chegar aqui, nos nossos ouvidos. Não foi um aviso, foi uma sentença. Esse crime vai trazer muita desgraça para o sertão. O padre não sabia o quanto ele estava certo. Aquilo não era sermão, era profecia. Aquele sangue derramado no engenho não ia secar.
Ele ia virar rio e arrastar cidades inteiras. Enquanto isso, a notícia da morte correu o trecho. Chegou lá em Brejo da Baixa Verde, onde Virgulino e os irmãos mais velhos estavam escondidos. A notícia chegou rasgando. Mataram o pai. Mataram Zé Ferreira. Virgulino, Antônio e Livino não perderam tempo. O luto deles não foi de ficar na rede chorando. Foi luto de ação. Pegaram as moças, pegaram as crianças, juntaram o que tinham. Antônio Rosa, cabra de confiança, foi junto. A viagem de volta foi tensa, 3 ou 4 dias de estrada, com o coração na mão e o dedo no gatilho. Quando chegaram perto da fazenda Engenho, o lugar ainda cheirava a tragédia. Eles não foram entrando de qualquer jeito, eram ariscos. Foi perto da fazenda, no meio do mato, que ouviram um som, um chiado. Psiu! As armas se viraram na hora, mas não era inimigo. Era João, o irmão que tinha sobrevivido, o menino que tinha visto o pai morto no chão. João ainda estava escondido no mato, sujo, faminto, com os olhos arregalados de medo da polícia voltar. O abraço dos irmãos foi rápido, dolorido. Não havia tempo para consolo. A prioridade era ver o pai, ou o que restava dele. Seguiram direto para o cemitério de Santa Cruz do Deserto. Imagine a cena, meu consagrado. Aquele bando de rapazes armados, com roupas de couro, caminhando entre as cruzes de madeira podre sob o sol escaldante. No meio deles, Virgulino. Virgulino ia calado. Mas não era o silêncio de quem não tem o que dizer. Era o silêncio da represa antes de estourar. O rosto dele estava fechado, carrancudo. O narrador aqui lhe diz: dentro daquele peito, o vulcão que estava adormecido acordou. A lava começou a borbulhar. A dor virava ódio. A tristeza virava combustível. Eles pararam diante da sepultura. A terra remexida, 2 cruzes novas, pai e mãe. As crianças começaram a chorar. As irmãs soluçaram, mas os homens ficaram de pedra. Virgulino tirou o chapéu. O sol bateu na testa dele. Ele olhou para aquela cova e teve a perfeita consciência do tamanho do buraco onde tinham jogado a família dele. Ele sabia. Ali, naquele momento sagrado e profano, ele entendeu que não tinha volta. A estrada da vida normal tinha acabado ali, naquela cruz. José Ferreira foi levado para o Campo Santo. Não teve cortejo de luxo, não teve autoridade chorando. Teve a ajuda de homens simples, como Pedro Marcelino e o subdelegado Maurício Vieira, que ainda tentavam manter um pingo de dignidade naquele caos. O corpo do velho foi baixado à terra no cemitério de Santa Cruz do Deserto. Ironia do destino, meu amigo. Ele foi deitar-se ao lado da mulher, Dona Maria, que tinha partido nem um mês antes. A terra da cova dela ainda estava fofa quando abriram a dele. Juntos na morte, como foram na vida. 49 anos. Era um homem no vigor, ceifado pela foice da injustiça. Mas foi no domingo seguinte, na missa, que o destino falou pela boca de um homem de batina. O vigário de Água Branca, Padre Epifânio Moura, subiu no púlpito. A igreja estava cheia, aquele cheiro de incenso misturado com o suor do povo. O padre conhecia a família. Conhecia a terra e, mais do que tudo, conhecia a natureza humana. Ele olhou para os fiéis, respirou fundo e soltou uma frase que ecoou nas paredes da igreja e viajou pelo tempo até chegar aqui, nos nossos ouvidos. Não foi um aviso, foi uma sentença. Esse crime vai trazer muita desgraça para o sertão. O padre não sabia o quanto ele estava certo. Aquilo não era sermão, era profecia. Aquele sangue derramado no engenho não ia secar. Ele ia virar rio e arrastar cidades inteiras. Enquanto isso, a notícia da morte correu o trecho. Chegou lá em Brejo da Baixa Verde, onde Virgulino e os irmãos mais velhos estavam escondidos. A notícia chegou rasgando. Mataram o pai, mataram Zé Ferreira. Virgulino, Antônio e Livino não perderam tempo. O luto deles não foi de ficar na rede chorando, foi luto de ação. Pegaram as moças, pegaram as crianças, juntaram o que tinham.
Antônio Rosa, cabra de confiança, foi junto. A viagem de volta foi tensa. 3 ou 4 dias de estrada, com o coração na mão e o dedo no gatilho. Quando chegaram perto da fazenda Engenho, o lugar ainda cheirava a tragédia. Eles não foram entrando de qualquer jeito. Eram ariscos. Foi perto da fazenda, no meio do mato, que ouviram um som. Um chiado. Psiu! As armas se viraram na hora. Mas não era inimigo. Era João. O irmão que tinha sobrevivido. O menino que tinha visto o pai morto no chão. João ainda estava escondido no mato, sujo, faminto, com os olhos arregalados de medo da polícia voltar. O abraço dos irmãos foi rápido, dolorido. Não havia tempo para consolo. A prioridade era ver o pai, ou o que restava dele. Seguiram direto para o cemitério de Santa Cruz do Deserto. Imagine a cena, meu consagrado. Aquele bando de rapazes armados com roupas de couro, caminhando entre as cruzes de madeira podre, sob o sol escaldante. No meio deles, Virgulino. Virgulino ia calado. Mas não era o silêncio de quem não tem o que dizer. Era o silêncio da represa antes de estourar. O rosto dele estava fechado, carrancudo. O narrador aqui lhe diz: dentro daquele peito, o vulcão que estava adormecido acordou. A lava começou a borbulhar. A dor virava ódio, a tristeza virava combustível. Eles pararam diante da sepultura, a terra remexida, 2 cruzes novas, pai e mãe. As crianças começaram a chorar, as irmãs soluçaram, mas os homens ficaram de pedra. Virgulino tirou o chapéu. O sol bateu na testa dele. Ele olhou para aquela cova e teve a perfeita consciência do tamanho do buraco onde tinham jogado a família dele. Ele sabia. Ali, naquele momento sagrado e profano, ele entendeu que não tinha volta. A estrada da vida normal tinha acabado ali, naquela cruz. O cemitério de Santa Cruz do Deserto nunca tinha visto uma reunião como aquela. O vento quente levantava a poeira vermelha que grudava no suor dos rostos, mas ninguém se movia. Virgulino, de pé diante da terra fofa que cobria o pai, parecia ter crescido 2 palmos de altura. Ele olhou para os irmãos, Antônio, Livino, João, e para as mulheres e crianças encolhidas. Respirou aquele ar seco e começou a falar. Não gritou. Falou pausadamente, cada palavra pesando uma arroba. Pois é, meus irmãos. A voz dele cortou o choro das crianças. Veja a que ponto nós chegou. Ele apontou para o horizonte, para o nada, recapitulando a via crucis da família. Nós se mudamos 3 vezes. 3 vezes, fugindo das intrigas, fugindo dos inimigos. A gente só queria paz. E agora? Agora mataram nosso pai. A única riqueza que nos restava. Virgulino olhou para a cruz de madeira tosca. A dor torcia o rosto dele, mas o olho estava seco. O coitado não tinha nem 50 anos. Um homem bom, meu Deus, sempre preocupado com a família. Viveu toda a sua vida com honra, sem ter um "comigo ninguém pode". E foi matado logo por quem? Pela polícia. Ele cuspiu a palavra polícia como se fosse veneno. E na minha cabeça é como se fosse a polícia que também matou a minha mãe, coitadinha. Apurrinhada com essa vida de vai para aqui, vai para acolá, uma mudança atrás da outra. Ninguém suporta a vida que ela suportou. Fez-se um silêncio mortal. Virgulino arrumava as ideias, organizando o caos dentro da cabeça. Quando ele voltou a falar, anunciou a decisão que faria o Nordeste tremer pelas próximas 2 décadas. Eu vou vingar meu pai, ou nenhum de nós nasceu para ser pisado. Os irmãos se entreolharam. Sabiam o que aquilo significava. Significava guerra, significava abandonar a lei. Mas Virgulino não tinha terminado. Ele assumiu o comando, como o general que ele nasceu para ser. Não quero que ninguém bote roupa de luto, e não adianta chorar. Nós tem que agir. Ele virou-se para João, o irmão que tinha escapado do massacre, o mais jovem dos homens ali presentes. João, você vai levar as crianças para Pernambuco. Cuide bem delas.
Procure os nossos parentes, os amigos do nosso pai. O coronel Chico Martins, o coronel Zé Abílio. Tire essa gente daqui. E então bateu a mão no peito, selando o próprio destino. Tô indo eu. Nem pergunto quem vai, porque eu sei que eles vão comigo. Antônio, Livino, mas se quiserem, ainda dá tempo. Podem ir com João, as mães e as crianças. Ninguém arredou o pé. Os irmãos mais velhos ficaram ao lado dele. A lealdade dos Ferreira era feita de ferro. Virgulino olhou para o rifle que carregava. Aquele pedaço de metal e madeira agora era sua família, sua lei, sua Bíblia. Eu perdi a esperança de ter uma vida normal. Criar burro, plantar roça, acabou. Minha casa de hoje em diante vai ser o meu chapéu. A frase ficou suspensa no ar, poética e terrível. Até hoje, só peguei no rifle para defender a honra da minha família. Mas a partir de agora, vou ser cangaceiro. Já que a polícia quer assim, assim vai ser. Para me vingar do que fizeram com minha família, eu vou lutar até a morte. O rosto dele se contorceu numa máscara de ódio puro, uma promessa de violência sem fim. Se eu matasse todos os soldados do mundo, ainda era pouco. E se eu pudesse... se eu pudesse, eu tocava fogo no estado de Alagoas inteiro. Ali, naquele cemitério esquecido, morreu Virgulino Ferreira da Silva. Nasceu Lampião. A família se dividiu ali mesmo. Foi uma despedida rápida, sem abraços demorados, porque o tempo urgia. João Ferreira, com apenas 19 anos, engoliu o choro e assumiu a missão de proteger os inocentes. Pegou as irmãs, pegou o pequeno Ezequiel e partiu para a casa de Pedro Porcino. De lá buscaram a proteção do coronel Chico Martins, em Pau-Ferro, já nas terras de Pernambuco. O coronel, homem antigo e de palavra, sensibilizou-se com a desgraça. Deu uma casa ao lado da igreja para eles ficarem. Mas a vida de João virou um segredo. O coronel tomava todas as precauções para que a polícia não soubesse quem ele protegia. João vivia nas sombras, mantendo contato apenas com Zé Dandão, o tropeiro fiel que tinha voltado da Bahia e encontrado o patrão morto e a vida desmoronada. Zé Dandão, coitado, tinha passado uma semana escondido num serrote, comendo raiz e bebendo orvalho, com medo de ser o próximo. Depois de um tempo, por segurança, o coronel Chico Martins mandou os Ferreira mansos procurarem o coronel Zezé Abílio, em Bom Conselho de Papacaça. Lá na fazenda Mata Verde, as mulheres e as crianças ficaram seguras por uns 2 anos. Enquanto isso, Virgulino, Antônio, Livino e o fiel Antônio Rosa não foram buscar abrigo, foram buscar vingança. Eles limparam as armas, apertaram as cilhas dos cavalos. O olhar deles não buscava mais o horizonte de Pernambuco, mas sim o rastro dos assassinos. Eles precisavam de gente, precisavam de força e sabiam exatamente onde encontrar. Virgulino, Lampião, montou no cavalo com o diabo no corpo. Junto com Antônio, Livino e o leal Antônio Rosa, eles rasgaram a caatinga atrás de Antônio Matilde. Matilde era homem respeitado no mundo da bala. Quando ouviu a história, quando soube da covardia feita com o velho José Ferreira, ele não pestanejou. O código do sertão é duro, mas é claro, sangue se paga com sangue. Antônio Matilde convocou a fina flor da valentia local. Chamou o sobrinho, Luiz Marinho. Chamou os irmãos Porcino, Antônio e José. Vieram também 3 irmãos, Benedito, Olímpio e Manuel. E apareceu um sujeito conhecido como recruta, grave esse nome, também chamado de gafanhaque. Ao todo, juntaram-se 12 homens, 12 apóstolos da vingança. Em algumas ocasiões, para engrossar o caldo, juntavam-se a eles uns cabras do coronel Zezé Abílio e gente da família Marcos, aquela mesma que estava em guerra com os Quirino. O inimigo do meu inimigo é meu irmão de arma, não é verdade? O chefe nominal do bando era Antônio Matilde. Por isso, no começo, o povo chamava o grupo de Os Matildes. Mas como os únicos conhecidos naquela região eram os Porcino, já que o resto era tudo forasteiro ou novato,
O povo também chamava de os porcinos. Mas, meu amigo, vamos ser francos aqui. Quem brilhava ali no meio, quem tinha a luz negra da liderança, era Virgulino. O Lampião já mostrava a que veio. O alvo estava pintado na testa de um homem só, Tenente José Lucena. Não interessava soldado raso, não interessava sargento. A ordem era derrubar o homem alto que comandava o massacre. E aí surgiu a ideia. Uma tocaia, a mãe de todas as emboscadas. Os rapazes, com a frieza de generais experientes, passaram uma semana planejando. A informação de ouro chegou. Lucena tinha ido a Jatobá de Tacaratu, em Pernambuco, confabular com as autoridades de lá. Ele ia voltar. E na volta tinha que passar por Espírito Santo, hoje Inajá, rumo a Mata Grande. Era o caminho da morte. Os cangaceiros resolveram armar a arapuca na Fazenda Cruz, em Poço Branco. Mas Lampião e seus parceiros não eram amadores. Eles usaram a astúcia. Para atrair a volante e deixá-los confiantes, eles fizeram um teatro. Deixaram rastros bem visíveis na estrada que ia de Espírito Santo para Mata Grande. Marcas fundas de alpercata no chão arenoso, como quem diz, estamos fugindo por aqui. E por onde passavam, diziam em voz alta para quem quisesse ouvir, estamos indo para Mata Grande. Mentira pura. Assim que deixaram os rastros, eles deram meia volta por dentro do mato fechado, sem deixar pegada, e voltaram para a Fazenda Cruz. Chegaram na tarde do dia 19 de junho de 1921. Foram bater na casa de José Mandu. Pediram pouso, mas não dormiram na cama macia, não. Arranjaram-se fora da casa, no alpendre, com os olhos pregados na estrada. Atrás da casa, corria o leito seco do rio Moxotó. Um cenário de cinema, meu parceiro. O rio seco, margeado por aquelas caraibeiras frondosas e palmeiras catolé que parecem fantasmas na escuridão. A noite caiu e fez um frio, mas um frio danado de bater o queixo. Era junho, época de São João, o inverno do sertão castigava. Ninguém conseguiu dormir. O frio na espinha não era só da temperatura, era da expectativa da morte que chegaria com o sol. Na madrugada do dia 20 de junho, para espantar o frio e aquecer o sangue, eles se puseram em posição de combate. O plano foi desenhado com perfeição militar. Virgulino, Lampião, pegou seu grupo e se entrincheirou atrás da cerca do curral. Dali, ele tinha a visão limpa da estrada. Do outro lado da vereda, seu irmão Antônio Ferreira se escondeu numa barroca, uma ravina, à direita da casa. Antônio Matilde e Livino foram para a esquerda, atrás de umas moitas fechadas. Estavam formando um L, um corredor de fogo. Quem entrasse ali, não saía. A ordem era estrita, repetida à exaustão por Lampião. O alvo é Lucena. Matem o homem alto que vem na frente. Esqueçam os soldados se puderem. O chumbo é pro tenente. Aquela seria a primeira vez, meu amigo, a primeira de muitas, que os Ferreira, assumidamente como cangaceiros, bateriam de frente com a polícia em grande estilo. Não era mais escaramuça de quintal. Era guerra. Havia, contudo, um problema grave. Um detalhe que o diabo gosta de botar para estragar tudo. Os cangaceiros não conheciam a cara de Lucena pessoalmente. Tudo o que sabiam era a descrição. Um homem alto que costuma viajar à frente da coluna. Só isso. Homem alto, na frente. O céu começou a clarear. O cinza da madrugada dava lugar ao laranja do sol. Os grilos calaram a boca. O vento parou. E então apontou na estrada a volante. E não era pouca gente, não. Era soldado que não tinha quem contasse. Na verdade, eram duas volantes juntas. A de Lucena, com uns 80 homens, e logo atrás, a do tenente Enéas Barros, com mais 40. 120 fuzis contra 12 cangaceiros. Mas a vantagem da surpresa era dos bandidos. Lampião, atrás da cerca do curral, ajeitou o fuzil no ombro. O coração batia compassado, frio. Ele viu um homem alto, montado, vindo bem na frente da tropa, com postura de comando. O dedo de Virgulino acariciou o gatilho.
Ele tinha certeza absoluta. Aquele era o assassino do seu pai. O dedo de Lampião tensionou. O gatilho cedeu. O estrondo do rifle quebrou o silêncio da manhã como um trovão caindo na terra seca. Foi o sinal. No mesmo instante, 12 rifles cuspiram fogo ao mesmo tempo. A emboscada perfeita. O L da morte se fechou sobre o homem alto que vinha na frente da coluna. Não houve chance de defesa, não houve chance de prece. O sujeito recebeu uma chuva de chumbo. Dizem as más línguas que foram mais de 40 tiros, concentrados num único peito. O homem alto rodopiou no ar, o cavalo empinou e ele caiu pesado no chão poeirento da estrada. Os soldados da volante, pegos de surpresa, atiraram a esmo, tentando encontrar de onde vinha a morte. Mas os cangaceiros não estavam ali para guerrear contra o exército todo. O objetivo era cirúrgico, a cabeça de Lucena. Vendo o homem alto, estirado, imóvel, sangrando a terra do sertão, Virgulino gritou a ordem de retirada. "Tá feito! O cão tá morto! Vamos embora!" E foi aí, meu amigo, que a cena ganhou contornos de pesadelo. A fuga não foi silenciosa. Eles não correram como ratos. Correram como demônios, desceram pelo leito seco do rio Moxotó, protegidos pelas ribanceiras. E enquanto corriam agachados na areia fofa, eles soltaram a loucura que estava presa na garganta. Imagine o som ecoando no cânion do rio. Gargalhadas sarcásticas, gritos de guerra, xingamentos sujos. Eles latiam feito cachorro doido, rinchavam feito cavalo, zoavam feito besouro. Era uma orquestra do inferno para aterrorizar quem viesse atrás. A adrenalina misturada com o gosto de sangue na boca fazia aqueles homens virarem bichos. A tropa de 120 homens ficou para trás, atordoada, enquanto os 12 cangaceiros sumiam na caatinga, deixando apenas a poeira e o cadáver na estrada. Eles pararam léguas adiante, ofegantes, suados, mas com a alma lavada. É verdade que tiveram uma baixa. O cangaceiro recruta, o tal Gafanhaque, tinha sido abatido na troca de tiros. Caiu lutando. Mas para os Ferreira, o preço tinha sido barato. Virgulino limpou o suor da testa com as costas da mão suja de pólvora. Olhou para os irmãos e sorriu. Um sorriso vingativo. Pai tá vingado. Lucena já tá acertando as contas com o capeta. Eles tinham certeza. A convicção era absoluta. Tinham eliminado o responsável pela morte de José Ferreira. A justiça do cangaço tinha sido feita. Dormiram aquela noite com a sensação de dever cumprido, de honra restaurada. Mas o sertão é traiçoeiro e gosta de rir da cara dos valentes. Dias depois, a notícia chegou. E chegou como um soco no estômago, mais dolorido que qualquer bala. Um coiteiro trouxe a informação, gaguejando, com medo da reação do capitão. "Capitão, o homem que morreu não era o tenente Lucena." Virgulino parou. O tempo parou. "O quê? Eu vi ele cair. Era o homem alto na frente." "Pois é, capitão. O tenente Lucena, ele tinha se atrasado um pouco na saída. Quem vinha na frente, montado, fazendo pose de comando, era um soldado, um tal de Felipe da Silva, um rapagão comprido." O silêncio que se seguiu foi terrível. Lampião mordeu os beiços até sangrar. A frustração subiu pelo pescoço, quente, sufocante. Eles tinham gastado toda a sua fúria, toda a sua estratégia, arriscado a vida e perdido um companheiro para matar um soldado raso, um pobre diabo chamado Felipe. E Lucena, o assassino de seu pai, estava vivo, intacto, rindo talvez. Virgulino socou uma árvore, a madeira estalou. Ele andava de um lado para o outro, repetindo a frase que marcaria o início de sua eterna guerra contra o mundo. "No anjo José Lucena, filho de uma égua, não pode ser, não pode ser." A vingança tinha falhado. O sangue do pai continuava clamando do chão. E ali, naquele momento de ódio impotente, Virgulino Ferreira da Silva percebeu que a sua jornada não teria fim. Ele não podia voltar para casa, não podia largar o rifle. O destino tinha lhe pregado uma peça macabra.
Ele queria matar um homem e ir embora, mas o sertão o obrigou a virar uma lenda. O rei do cangaço não nasceu apenas da morte do pai, mas do fracasso da primeira vingança. Lucena escapou naquele dia, mas Lampião nunca mais parou de correr atrás dele, incendiando o Nordeste por quase 20 anos, transformando sua dor em terror, sua frustração em lenda. E foi assim, meu amigo, que a desgraça profetizada pelo padre começou, com um erro, com um tiro no alvo errado, e com um homem que jurou que, se não podia ter justiça, traria o inferno para a terra. Essa é a história, crua, verdadeira, sem enfeite. Agora me diga você, aí do outro lado, o que você faria? Se a justiça dos homens falhasse com seu pai, você teria a coragem ou a loucura de Virgulino? O sertão guarda seus segredos, mas hoje eu contei um para você. Até a próxima fogueira.